É isso aí. Começou. Agora não tem mais volta. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. E para você que certamente não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Maurício Costa, sou escritor, quadrinista e, assim como muitos, eu também cresci lendo histórias em quadrinhos e curtindo filmes de super-heróis, filmes de terror. Então, galera, esse aqui, ó, é o meu primeiro livro, tá? Eu publiquei ele em 2020 pela plataforma Clube dos Autores. Ele também está disponível na Amazon. E fora o livro, eu também já publiquei quadrinhos online em um blog pessoal alguns anos atrás. E agora eu estou com um novo quadrinho que vai ser impresso, tá? Na verdade, eu quero lançar para uma editora futuramente, mas ele ainda está em fase de pré-produção. É do gênero super-heróis e é sobre os super-heróis que a gente vai falar hoje. Bom, e se o tema de hoje é super-heróis, o personagem escolhido não poderia ser outro senão o primeiro e maior super-herói de todos os tempos, aquele que deu o start inicial para o surgimento de toda uma indústria. E certamente você sabe que eu estou falando do Superman. A primeira vez que eu tive contato com o Superman foram através dos filmes do Richard Donner, estrelados pelo saudoso Christopher Reeves, né? Geralmente eles passavam ali na época da sessão da tarde, mas o primeiro quadrinho do Superman que eu li foi Super-Homem 121 da editora Abril, né? Isso foi em 94. Naquele mesmo período, naquele mesmo ano, estava rolando ali a saga Funeral para um Amigo, que era a continuação, né, do estrondoso sucesso que foi o quadrinho A Morte do Superman. Não demorou muito para que o Superman voltasse, obviamente, né, através da saga O Retorno do Super-Homem. Porém, o que aconteceu é que nos anos seguintes, o interesse pelo personagem foi novamente diminuindo, né? As pessoas voltaram a perder aquele interesse no Superman e de lá para cá foram poucas as vezes em que o personagem ele teve um certo destaque dentro da própria DC Comics, né? E fato esse que levou ali o roteirista Geoff Johns a brincar, né, com isso, quando ele cria uma cena, a famosa cena em Crise Infinita, em que o Batman diz ao Superman que a última vez que ele foi inspirador para a humanidade foi quando ele estava morto. A DC Comics ela acha, né, que o personagem está datado demais. Ela tentou durante alguns anos reinventar o personagem, né? A própria saga A Morte do Superman na época era para tentar revitalizar o personagem, coisa que infelizmente acabou não dando muito certo, né? As pessoas tiveram interesse ali pelo Superman no começo, ali durante a saga da morte e ressurreição, mas voltaram, né, infelizmente, a perder esse interesse do personagem a partir do momento que as histórias voltaram a ser mais do mesmo, né? É claro que a gente teve algumas outras histórias depois da morte do Superman que geraram ali um certo interesse, como a saga Reino do Amanhã, que na verdade não é nem uma própria história do Superman, mas ele é assim uma figura central. Nós tivemos a série Superman Red Sun, né, que é Entre a Foice e o Martelo. A gente teve Origem Secreta, a gente teve Alienígena Americano, que é um excelente quadrinho do Super-Homem, mas muito mais focado no Clark Kent do que no Super-Homem, né? A gente teve algumas boas histórias do personagem, mas infelizmente são poucas histórias. O Superman abandonou já o manto de Superman, agora o filho dele, o Jonathan Kent, é o novo Superman, o Superman atual. E o Super-Homem ali, ele tá numa fase em que ele tá perdendo os poderes, ele está ali assumindo uma nova responsabilidade de líder do grupo The Authority, né? Que aparentemente parece ser uma história muito boa, mas a gente vê que o papel de Superman não pertence mais ao Clark Kent, né? A DC Comics acha, por algum motivo ela acha que precisa tirar o manto do Superman do Kal-El e dar a ele um outro Superman, né, mais jovem, né,
E eles acreditam, né? Porque o Superman já está datado, já está velho, precisa passar o manto. Sendo que na verdade não é isso, né? O Superman, se fosse bem trabalhado por um roteirista que realmente entende do personagem, né? Uma pessoa que cresceu lendo o Super-Homem, que é fã de fato do Superman, que tem aquele conhecimento, aquela bagagem do personagem, aposto que eles conseguiriam sim, né, dar um novo rumo ao personagem, ao Super-Homem. No cinema, as coisas também foram bastante complicadas ali para o Homem de Aço, né? Infelizmente, os filmes do Superman, eles não se saem, são bem sucedidos ali, como os filmes do Batman, né, os filmes de outros personagens da DC Comics, né? Nos quadrinhos a gente teve ali durante alguns anos o próprio Lanterna Verde, o próprio Aquaman ganharem cada vez mais espaço, né, dentro da editora, dentro dos quadrinhos e durante a mídia também. Após ali os filmes do Richard Donner, estrelados ali pelo Christopher Reeves, a gente teve um hiato muito grande, né, de 20 anos até que surgiu o Superman Returns, que infelizmente, né, ele era muito fiel àquela proposta antiga do personagem. Não demorou para que alguns anos depois, né, a gente tivesse um reboot do Superman nos cinemas, né, O Homem de Aço, que esse já veio com uma proposta bem mais frenética em termos de ação, um pouco mais alienígena, porém muito distante daquela visão clássica e inspiradora que a gente tinha nos filmes do Christopher Reeves. E isso dividiu muitas opiniões, né? O que só veio a piorar, né, durante ali as filmagens de Batman vs Superman, que a princípio era para ser o Homem de Aço 2, né, mas por umas certas interferências ali do estúdio acabou que virou Batman vs Superman e culminou, infelizmente, ali no trágico, só posso dizer trágico, Liga da Justiça, em que o Superman ali acabou ali sendo muito mais ridicularizado por conta do seu bigode ali apagado digitalmente do que ele pelo próprio tom, né, que o personagem tinha, né? O filme ele acerta o tom do Super-Homem, mas falha na questão ali de toda a computação gráfica desastrosa que foi, né, para tentar apagar aquele bigode lá do Henry Cavill. Mas assim, a gente tem um futuro muito incerto, né, para o Super-Homem, principalmente ali, né, na grande mídia, né, nos filmes, a gente não sabe o que vai acontecer ao certo com o personagem. A gente tem aí um possível filme de Superman vindo aí, né, que vai ser ali produzido pelo J.J. Abrams, mas a gente não sabe, né? A gente tem ali alguns rumores falando que vai ser um Superman diferente, né? Que talvez seja um Superman negro, mas isso não foi confirmado ainda. A gente tem sim uma série confirmada, né, que vai ser produzida pelo Michael B. Jordan, né, que tem aí com o objetivo de trazer talvez o Val Zod, né, ao invés do Clark Kent. Mas a gente tem o Superman do Tyler Hoechlin, que é um Superman que eu gosto bastante, embora a série deixe, na minha opinião, muito a desejar. Né? Não é aquela série perfeita do Superman, poderia ser, tinha tudo para ser, mas infelizmente ela não é. Isso eu vou conversar mais para frente em um futuro vídeo sobre o porquê que eu acho que a série ela não é exatamente tão boa quanto ela deveria ser, né? Mesmo tendo muito potencial para ser, entendeu? Então é isso, a gente tem um futuro muito incerto para o Superman. Então é isso, pessoal. Ser fã de Superman hoje está sendo muito complicado, né? E é muito triste, mas a gente tem que sempre ter esperança de que as coisas vão melhorar, né? A gente tem que sempre esperança num amanhã melhor, né? Esse é o novo lema do Superman, né? Então, vamos ter esperança numa amanhã melhor. E se você tem uma opinião diferente, você queira complementar alguma coisa, escreve nos comentários, deixa seu curtir, compartilha o vídeo com um amigo que vai ajudar bastante, tá? E é isso, gente. Eu espero ver vocês no próximo vídeo e para o alto e avante.